E as pessoas disseram que ele estava a expulsar demônios pelo poder de Belzebu. E Jesus disse: Satanás não está dividido. Uma das formas de você perceber se alguém é falso ou verdadeiro é quando esta pessoa não expulsa demônios. Porque um falso profeta, ele não pode expulsar demônios, porque ele faz parte do reino de Satanás. E o império de Satanás não está dividido. Satanás está unido. Por isso que um falso profeta, ele não pode expulsar demônios. Quando você vai num curandeiro, você vai num macangueiro por ali, ele não expulsa demônios. O que o macangueiro faz? Ele procura conversar com os demônios e entrarem num acordo, porque eles fazem parte de um reino. Aqui em Moçambique, quando houve essa pequena tensão política aqui em Gorongosa, o que acontece? Como todos nós fazemos parte do mesmo reino, da mesma nação, foi preciso haver conversa. Até hoje o presidente da República está a conversar com o presidente da Renamo. Para o quê? Para haver concordância, porque nós fazemos parte da mesma nação, fazemos parte do mesmo reino. O que nós precisamos é se entender um com o outro. Então, se você encontrar alguém que não expulsa demônio, mas pelo contrário, ele conversa com os demônios, procura entender-se com os demônios, para saber o que esses demônios querem, você está diante de um falso profeta. O verdadeiro homem de Deus, ele expulsa demônios. Ele não conversa com demônios. Eu já vi alguém a falar com demônios: o que vocês querem? Não precisam criar tanta confusão assim. Se vocês disseram que vocês estão a querer, nós queremos 2 bois, ou nós queremos cabrito, ou então nós queremos galinha e tal, e tá bom, nós vamos comprar, não precisa. Então, não pode se expulsar porque fazem parte do mesmo reino. O Império das Trevas é unido. Então Jesus disse: como é que vocês vão dizer que eu faço parte do Império das Trevas se eu estou a expulsar demônios? Não é possível. Então, depois Jesus começa a explicar a respeito do que acontece quando alguém é liberto de um demônio. Ele diz: quando um homem é liberto de algum demônio, ele acabava de expulsar demônio. Jesus diz: quando o demônio sai de alguém, depois de ser expulso, porque o demônio não sai sem ser expulso, ele tem que ser expulso para sair. Então, quando esse espírito maligno sai de dentro de alguém, ele vai em lugares áridos, em busca de repouso. Lugares áridos fala de deserto. Lugares áridos fala de lugares secos, onde não tem água. Uma terra que não é fértil. Quando o espírito maligno é expulso, ele sai. Quando ele sai, ele vai procurar morada, vai procurar casa. Isso significa que quando um espírito maligno vive dentro de alguém, ele tem essa pessoa como casa dele. Se um demônio vive dentro de você, você tem que saber que esse demônio tem você como casa dele. Então, se eu vivo numa casa, eu não vou viver só eu sozinho naquela casa. Sem dúvida alguma, naquela casa eu vou viver com mobiliários. Eu vou ter que comprar cama para eu me deitar. Vou ter que comprar panelas para eu cozinhar. Vou comprar fogão para eu cozinhar. Vou comprar carvão para eu acender fogo. Vou, talvez, de alguma forma, puxar corrente elétrica da EDM para tentar ver se eu não fico na escuridão ali dentro. Então, se um demônio vive dentro de você, não significa que esse demônio também não está ali sozinho. Ele tem mobiliários dele. Ele também tem cama dele, onde ele dorme. Ele tem seus móveis dentro da sua casa. Quando um demônio está dentro de alguém, é muito perigoso só expulsar o demônio. Por isso que muitas das vezes pessoas são livres de demônios que causam certos problemas, mas depois dos demônios irem embora, as pessoas continuam a sentir os mesmos sintomas. Continuam a sentir os mesmos problemas. O que aconteceu? Se expulsou o inquilino e se fechou a casa com mobiliário. Você já viu um inquilino que não paga renda? O dono da casa não expulsa o inquilino, só diz: sai daqui, leva as coisas, vai.
Expulsa ele, fecha a porta com o cadeado. Diz, você não vai levar essas suas coisas sem você pagar a renda. Então, quando nós expulsamos um demônio dentro de alguém, nós devemos nos preocupar também com os mobiliários, os utensílios que ele usava dentro daquela pessoa. Quando o espírito entra dentro de alguém, ele causa muitos problemas. E esses problemas é que são seus mobiliários. Ele coloca enfermidades, ele coloca pobreza, ele coloca miséria. São os mobiliários, são camas onde ele vai se deitando. Ele coloca ali falta de conhecimento, ele coloca dureza na mente. Muitas pessoas se preocupam, como é que eu já fui liberto, já não manifesto o demônio, mas mesmo assim eu ainda continuo a sofrer. As pessoas se preocupam assim, como é que o espírito maligno já foi, mas a pessoa ainda continua a ter sintomas de dor, mas o demônio quando manifestou, ele falou que eu que causo dores. Quando manifestou, disse, eu que causo sofrimento para essa pessoa. Eu que faço com que essa pessoa não apanhe emprego. Então, ele coloca algo dentro da pessoa que faz com que a pessoa não ache graça diante de patrões, não ache graça diante de empresários. Ele coloca isso dentro de alguém, é imobiliário deles. Nunca vai apanhar emprego. É uma coisa que ele coloca uma espécie de máscara. Todo mundo quando vê você como uma coisa qualquer, uma coisa desprezível. Então você já não manifesta demônio, mas mesmo assim, você quando vai procurar emprego não consegue, porque um utensílio, uma mobília de Satanás ainda está em você. Existe uma máscara que ele colocou na tua cara para as pessoas desprezarem você. Há mulheres que são muito bonitas, há homens que são muito bonitos, mas eles é quase impossível você conseguir ver a beleza deles. É quase impossível você conseguir ver a beleza dessas mulheres, a beleza desses homens. Por quê? Porque há uma máscara que foi colocada por algum espírito maligno. E essa máscara que foi colocada na cara desta pessoa, essa máscara serve como talvez uma cama para ele dormir. Então, quando esse demônio é expulso, se essa mobília não ser tirada também, a pessoa já não vai manifestar demônio, mas vai continuar debaixo de opressão maligna. Se ser expulso o espírito de enfermidade e a enfermidade permanecer dentro dele, que é a mobília dele, significa que essa pessoa de forma alguma vai ficar saudável. Por isso, quando nós expulsamos demônios, temos que ser mais atenciosos e dizer, demônio, sair com tudo que você tem dentro desta pessoa. Por isso que algumas vezes, quando nós estamos no momento de libertação, você vê pessoas já pegar algumas partes, a tirar, ele está a tirar mobiliários, ele está a sair com tudo que lhe pertence. Quando você diz, sai demônio com tudo que você colocou na cabeça, você vê, ele está mexendo na cabeça. Ou algumas pessoas, quando nós estamos a orar, elas vomitam. Estão a vomitar por quê? Porque talvez já a comida que Satanás come dentro dessa pessoa. As pessoas pensam que aquele vomitar, não é nada. Aquelas coisinhas, às vezes se vomita coisas branquinhas, assim, que humanamente parecem saliva, mas não é saliva aquilo. É algum objeto das trevas. Através daquilo, ele controla a pessoa. Então, quando o espírito maligno sai, ele tem que sair com tudo o que é dele. Quando você estiver a orar, quando o homem de Deus orar por você, ou você estiver na sua casa a orar, o homem de Deus vai fazer isso, porque ele sabe que é assim como se faz. Mas quando você perceber que algum espírito maligno, você perceber que foi atacado, você tem que declarar para tudo sair o espírito com tudo que lhe pertence de dentro de você. Sair o espírito com tudo o que lhe pertence na sua vida e na sua família. Se isso acontecer, então a família ficará completamente livre. E veja o que acontece agora. Jesus diz que quando esse espírito ele sai com tudo que lhe pertence, a casa fica vazia. Jesus não disse que a casa fica preenchida. Quando nós expulsamos o demônio, você não pode pensar que é tudo automático. Porque há pessoas que pensam que o reino de Deus é tudo automático, né? Saiu o demônio, entrou o Espírito Santo. Ou saiu o Espírito Santo, entrou o demônio. Não.
Quando o espírito maligno é expulso de dentro de você, você fica vazio. Você fica limpo. E você fica ornamentado. O que é ficar vazio? Dentro de você já não terá nenhum espírito, nenhuma entidade espiritual, ou das trevas ou da luz dentro de você. Você fica vazio porque o espírito maligno já saiu. Segundo, a casa fica limpa. Por que a casa fica limpa? Porque os demônios na Bíblia são chamados de espíritos imundos, quer dizer, espíritos sujos. Então, quando ele sai, a casa fica limpa, fica ornamentada, fica bem desenhada. Porque quando o espírito maligno, que é treva, está dentro de você, a casa fica escura, fica desfigurada. Quando ele sai, o teu espírito começa a acender, porque a Bíblia diz que o nosso espírito é lâmpada de Deus. Então o teu espírito, ele começa a refletir a sua luz. E a sua casa fica vazia, fica limpa, fica ornamentada. O perigo qual é? É das pessoas virem para a igreja, virem receber libertação. As pessoas vêm para a igreja, elas ouvem dizer que tem um profeta aí que é muito usado. Depois elas vêm para a igreja. Naquela de que ele vai orar para mim, eu vou ficar livre e vou cair fora daqui. O homem de Deus ora, você manifesta e ele expulsa de demônio e você pensa que já está. Depois foge. Você nem sabe qual é o perigo que você está a se meter quando foge da igreja. Porque quando o demônio é expulso, você fica vazio. Você não está livre, não. Expulsar demônio não é libertação, é uma parte da libertação. Expulsar demônio, podemos dizer que é um outro lado da moeda da libertação. Não é a libertação completa. Quando o demônio saiu de dentro de você, a tua casa fica vazia. E aqueles demônios que foram expulsos, eles vão procurar morada. Se eles não encontram morada, eles voltam para casa. E você já fugiu da igreja, apesar que já está livre. Já está lá agora, na tua vida. Já estou livre. Não preciso ir mais na igreja. Ele já orou para mim, fiquei livre e minhas coisas já estão a andar. O demônio não encontrou morada. Por que ele não encontra morada? Porque todas as casas estão ocupadas no mundo. Demônios são muito ciumentos. Esse grupo de demônio ali, que Jesus está dizendo que ele encontra, é aquele grupo desocupado, não tem onde viver, porque os outros viveram primeiro nos corpos e eles são muito ciumentos. É como o demônio de marido espiritual, ele é muito ciumento, até mata marido. Ele não quer ninguém mexer na esposa dele. Já quando aparece outro espírito, não, deixa eu também ficar aqui, ele não aceita. Então é aí onde vem os outros demônios, são desocupados, vão andando por aqui de qualquer maneira. Arrasca tem algum convite de alguém também que precisa que eles os ajudem para invadir uma determinada casa. Então ele procura todas as casas estão ocupadas. E ele diz, não, eu tenho que voltar para o meu corpo. Então ele volta para casa. O que encontra? Ele encontra você longe do profeta. Ele encontra você longe da igreja. Ele encontra você na tua. Só que você está lá vazio. Ele diz, meu Deus, a casa está vazia. Então, como não está ocupada, então eu posso voltar para minha casa. Só que, como a casa já está limpa, entenda uma coisa aqui. E eu vou te explicar isso, para você perceber isso. Como a casa já está limpa, já está vazia, já está ornamentada, quando o espírito maligno é expulso de dentro de alguém, um anjo tem que ficar para garantir a expulsação desse demônio, para ele não voltar mais. Ok? Quando eu expulso o inclino, aqui por exemplo, essa é minha casa. Eu expulsar o inclino daqui, eu tenho que fechar a porta para garantir que o inclino há de voltar
a entrar, porque a porta está fechada com cadeado. Agora, se eu sou expulso o inquilino e deixo a porta aberta, ele pode entrar, vir dormir nas noites e ir embora. Então, quando alguém é arrancado o demônio de dentro dele, um anjo é colocado. Aquele anjo é da dimensão daquele demônio que saiu, para manter a libertação da pessoa. Quando a igreja orava por Pedro para ser liberto no capítulo 12 de Atos, um anjo foi lá, quebrou as prisões, até ele sair de lá, até ele passar todas as portas. Então os anjos estão muito ligados à libertação. Então aquele anjo é colocado. O demônio não consegue vir, invadir e entrar na casa, porque existe um anjo do nível dele que vai impedir que ele entre sozinho. Por isso que ele tem que ir procurar mais 7 demônios. E esse demônio tem que ser mais forte do que ele, que excede o nível do anjo que está a proteger a casa. E eles voltam juntos. Quando eles virem juntos, eles invadem a casa. E o anjo sozinho, com 8 demônios, ele não vai conseguir. Então eles vão conseguir invadir a casa e vão entrar. E ali a pessoa vai se tornar pior do que antes. Qual é o problema? Muitas pessoas, quando vão para as igrejas, são libertas. Enquanto elas estão na igreja, as coisas andam. E quando elas saem, as coisas pioram. Elas pensam que a igreja onde elas estavam não era uma igreja de Deus, era coisa de magia. Era coisa do curandeirismo, porque quando eu estava lá as coisas andavam. Mas quando eu saí, minha vida de novo até piorou. Eles não entendem essa lei espiritual. É que quando o espírito ele é expulso, ele vai lá e procura mais 7 e voltam, a tua vida fica pior. Então, para ele não voltar e encontrar a casa vazia, você precisa ocupar a tua casa com um outro inquilino. Se eu só fechar só aqui com o cadeado na minha casa, não colocar um outro inquilino aí, a casa está vulnerável. A pessoa pode vir com martelos e maretas, quebrar os cadeados e entrar. Não é preciso alguém estar lá dentro a ocupar a casa. Se a pessoa estiver lá dentro a ocupar a casa, o que vai acontecer? Se alguém tentar vir querer quebrar o cadeado, a pessoa vai dizer: quem é esse? Ladrão! E vai dar corrida. O inimigo vai fugir. Então, como é que nós podemos ocupar a nossa casa? Veja só o livro de João. João capítulo 14. João capítulo 14. Eu vou ler para você. João 14 diz assim: se alguém me ama, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então presta atenção aqui, meu querido. Quando o espírito maligno é arrancado de dentro de você, a tua casa fica vazia. E se a tua casa está vazia, você precisa ocupar a tua casa. E como é que você vai ocupar a tua casa? Jesus disse: se alguém me ama, você tem que amar ao Senhor que libertou você. Quem libertou você desse espírito maligno não foi o homem, foi Deus que libertou você através do seu servo. Quem está a libertar você aqui não sou eu. Quem está a libertar você aqui não é o profeta. Quem está a libertar você é Jesus, mas ele está a usar o profeta para libertar você. Então, para essa tua casa ser ocupada com outro inquilino, você tem que amar aquela pessoa que garantiu a tua libertação. Meu irmão, demônio tem medo de quem lhe venceu.
Não existe ninguém que tenha medo de alguém que nunca lhe venceu. Eu, quando era criança, tinha o meu irmão muito forte. Aquele irmão não queria que ninguém mexesse comigo. Ele batia mesmo. Então, todas as vezes que eu estivesse bem com meu irmão, eu estava seguro de que ninguém vai me mexer. Quando alguém me mexia, eu corria, mano, fulano me bateu. Meu irmão ia lá, sacudia. E as pessoas me fugiam. Só que um dia, ele fazia aquilo a troca de comida. Lá em casa, minha mãe servia meu prato, servia no prato dele. E ele comia mais rápido do que a mim. Depois vinha no meu prato, comíamos junto mais. Então era por causa disso que ele me protegia. Um dia ali ele comeu toda a comida, queria pegar na minha. Naquele dia o carinho estava animado demais. Eu disse, mano, dessa vez não vai dar. Ele disse, ah é? Está bom então, está bom. A partir de hoje não vou te acudir mais. Meu querido, ele foi fazer propaganda, disse aquele puto quando você está empurrado a casa. Eu já não lhe protejo mais. E pessoas não eram me bater isso, porque já sabiam que a pessoa que eles tinham medo já deixou de me proteger. Se esse demônio manifesta e sai de dentro de você, é porque ele tem medo de alguém. E enquanto essa pessoa estiver com você, ele não vai mexer em você. Já se essa pessoa também dizer, tá, esse nem a mim não me quer também, negou com a comida dele, fique à vontade. Então, quem libertou você desse espírito é Jesus através do homem de Deus. Então, significa que o demônio tem medo de Jesus, não tem medo de você. Agora, essa pessoa que libertou você, você tem que colocar essa pessoa como teu inquilino para viver na tua casa. Se essa pessoa viver na tua casa, o demônio quando vive vai dizer, é aquele que me bateu, é melhor a gente fugir, está lá naquela casa. Já quando ele chega, procura quem lhe bateu, não encontra, ele diz, ah, não há nada. Vai levar outro grupo, aí tem um outro, ah, isso não é nada esse. Com aquele que me tirou aqui. E eles voltam e invadem a casa. Então, Jesus tem que ocupar a sua casa. Você tem que ocupar Jesus. Dizer, Jesus, agora que o demônio já foi embora, viva na minha casa. Eu quero que você seja um novo inclino, e o inclino que viverá na minha casa para todo sempre. Eu nunca mais vou tirar você da minha vida. É assim como se garante uma libertação. Só que, como é que nós faremos com que Jesus viva dentro de nós? Aqui Jesus está dizendo, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quer dizer que a forma de nós garantirmos a presença de Jesus dentro de nós é amarmos a sua palavra. É guardarmos a sua palavra. As pessoas não gostam da palavra de Deus quando está a ser pregada. Elas querem cantar, elas querem dançar, elas querem momento de oração, de cura, de libertação, de tal, mas elas não querem a palavra de Deus. E elas não sabem que a palavra de Deus é que vai garantir a presença de Jesus dentro de você. Cada vez que você escuta, cada vez que você recebe a palavra de Deus, cada vez que você se alimenta da palavra de Deus, você está a garantir que Cristo cresça dentro de você. Por quê? Porque o alimento espiritual é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o alimento espiritual é a palavra de Deus, significa que não só o nosso espírito humano se alimenta da palavra, assim como todos os espíritos que existem na terra, debaixo da terra e no céu, se alimentam da palavra de Deus. Por isso que os anjos não sentem fome, porque todos os dias Deus está a falar com eles.
Quando Deus fala com eles, ficam saciados. Quando Deus lhes dá ordem, se estavam a sentir sede, a palavra de Deus serve como sede para o espírito deles. A palavra de Deus serve como proteínas e vitaminas para os espíritos. No momento em que você se alimenta da palavra de Deus, Jesus disse que viremos eu e o Pai e faremos morada nele. O Pai e o Filho na terra são representados pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito de Deus entra dentro de você. No momento que você ama o Senhor e recebe a sua palavra. Só que a Bíblia diz aos que estão cheios do Espírito e aos que têm o Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo tem medidas. Ok? Tem medida. Aqui não temos nenhum copo, né? Temos um copo aqui? Se eu quero te ajudar, você vai ficar totalmente livre. Dá ver esse copo? João Batista foi perguntado: você é o Cristo? João Batista: eu não sou o Cristo. Ele disse que já viram alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Só que essa pessoa que já vira até mim, ele tem um Espírito sem medida. Então significa que o Espírito Santo tem medida. João Batista recebeu o Espírito com medida e Jesus recebeu o Espírito sem medida. Ok. Esse é um copo. Representa você. Se eu deposito água nesse copo, e esse copo e a água chega aqui no meio, significa que ainda tem espaço para pôr mais alguma coisa. Se eu levar petróleo, posso colocar aqui, vai entrar, porque ainda tem um espaço. Mas se eu encher esse copo até aqui, se eu levar petróleo, o petróleo vai se deitar. Se eu levar gasolina, a gasolina vai se deitar. Mas se a água estiver aqui, se eu colocar gasolina, não vai se juntar. Não se junta gasolina e água. Não se junta petróleo e água, mas vão ficar no mesmo copo. Por isso que algumas pessoas estão dentro da igreja, são cheias de... não são cheias, têm Espírito Santo, falam em línguas, até algumas têm visões, mas quando começa a se orar por elas, manifestam. Aí alguém diz que não, você não está livre, porque um espírito, num corpo não pode viver 2 espíritos. Como não pode viver? Se o corpo não está cheio. Então, quando o demônio encontra um vazio dentro de você, ele pode entrar e preencher aquele vazio. Quer dizer, você aceitou Jesus, está tudo bem. Você ouve a palavra de Deus, graças a Deus. Mas é uma vez a outra que você ouve a palavra. Quer dizer que Jesus cresce, o Espírito Santo cresce, ele enche você. Cada vez que você medita